abraço, eu ainda morro, Tá cara. bom, bem. Ela tem um ensaio, foi. Nossa, foi. Ainda bem que você tava lá e falei, ai meu Deus, obrigado por esse presidente que nós temos. Nossa, porque ele é complicado, né? Nossa, Ele é difícil. E você sabe lidar, sabe conversar. foi legal, Nossa, né? foi muito bom. Um monte de gente assistiu o programa hoje, comentou comigo, "Ô, ouvi o programa de vocês, show de bola, hein?" Ai, que bom. Não, mas eu Ficou dei muito graças bom. a Deus que você é nosso presidente. De verdade, viu? Valeu. Nossa, de verdade mesmo. Sem puxação. Obrigado, obrigado. Vereadores, se estiverem presentes, quiserem registrar presença. Ô Zeca, por favor.
Se algum vereador ainda não registrou presença, fiquem à vontade, o painel está aberto, painel de presença, há quórum. Em votação a ata da sessão anterior, chamada. Brando. Aprovada a ata da sessão anterior. Vamos passar à deliberação da pauta dessa sessão extraordinária. Senhores, mais uma vez eu recebo a todos com um cordial sejam bem-vindos. Essa sessão extraordinária destina-se a dar cumprimento ao disposto na resolução número 24 de 2021, que convoca o excelentíssimo senhor secretário municipal de administração, senhor André Almeida Moraes, para prestar esclarecimento sobre os valores repassados em 2021 ao consórcio pró-urbano, a título de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e da nota enviada ao consórcio à imprensa, informando que o sistema está à beira do colapso, e outros assuntos que se fizerem necessários. Requerimento número 8020 de 2021, autor vereador Marcos André Pápua. Convido para fazer parte da mesa o secretário da administração, o senhor André Almeida Moraes. Pode tomar um assento aqui ao lado direito. Quero agradecer ao vereador Matheus Moreno. Cadê o vereador Matheus Moreno? Que cedeu o local aqui também na mesa. Muito obrigado, vereador Matheus Moreno. Senhores, a dinâmica será a seguinte: o convocado terá 10 minutos querendo para utilizar numa exposição inicial sobre o objeto da convocação, previsto no artigo 240 do regimento interno desta Casa. Vencido o tempo ou não utilizado, os senhores vereadores poderão se inscrever para formular perguntas. Os questionamentos poderão ser feitos pelos vereadores. Só que tem um detalhe: os questionamentos começam pelo vereador autor do requerimento da convocação, que terá direito a 3 perguntas no prazo de 5 minutos. O senhor secretário terá mais 10 minutos para respondê-la. Posteriormente, cada vereador inscrito vai dispor de 5 minutos para formular uma pergunta, e a cada pergunta o secretário tem direito a mais 10 minutos para a resposta. Esgotadas todas as inscrições e respondidas as perguntas, os vereadores podendo se reinscreverem havendo tempo,
com preferência ao vereador autor do requerimento. Também consta no artigo 240, no parágrafo 5º. Terminado todas as perguntas e respostas, a sessão será encerrada. Sendo assim, eu convido o secretário André para que faça uso da tribuna para fazer sua explanação inicial. Poxa. Boa tarde a todos. Vou pedir a gentileza de tirar a máscara para falar com mais nitidez para todos vocês. Primeiramente, gostaria de dar saudações aos excelentíssimos vereadores, dizer que é um orgulho estar aqui nessa casa para transmitir a verdade dos fatos, ser transparente e falar sobre um tema, não só dos problemas, mas as soluções de um tema tão desafiador para a cidade de Ribeirão Preto e que a gente vai explanando depois, vamos entender que não é só um tema que é um desafio para Ribeirão Preto, mas para cidades do Brasil, inclusive cidades de outros lugares do mundo. E ia pedir para o Felipe abrir a apresentação. Ótimo. Tem uma questão, o vereador Ramon está aqui. Ele, na época ele estudava na USP, e eu também, vou contar um pouco depois da minha história, mas eu sou servidor aqui da Prefeitura Municipal, e o Ramon tinha conquistado uma emenda junto com o deputado Ivan Valente. E ele foi lá na coordenadoria com outro colega da USP também, com o assessor do Ivan Valente, obstinado aí para conseguir recursos para a Prefeitura, e a gente foi bater um papo, talvez ele nem lembra. E nesse papo que a gente estava dialogando, a gente tinha algumas coisas diferentes. Só que ele soltou uma máxima que eu deixei assim bem marcado, que ele falou assim: André, para o bem comum, a gente apara as diferenças. Aí isso daí, hoje eu vindo aqui, eu lembrei desse papo com o Ramon. Hoje o Ramon é vereador, eu sou secretário, mas é bem marcante assim, né? Pelo bem comum, a gente apara as diferenças. E a gente vê que no processo democrático brasileiro, em que temos uma polarização muito exaltada, hoje o que precisamos é que a gente serene os âmbitos de opinião todos nós temos que ter, a democracia é para isso, se tiver que fazer barulho a gente faz também na democracia, mas por bem comum a gente apara as diferenças para concretizá-la. Isso foi uma conversa bem interessante que eu tive com o Ramon. E vou pedir para prosseguir. Nós vamos falar sobre os problemas que envolvem o transporte coletivo, exaltar também o papel do vereador Marcos Papa, que há anos já vem lutando por essa causa, mas a gente chega numa questão, que aí eu vou citar uma frase de Santo Agostinho, que ele fala assim: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. E realmente, o transporte coletivo está como gostaríamos que fosse? Não. Há muito tempo até o Marcos Papa fala isso. A gente acredita também que ele pode ser muito melhor. Porém, a gente tem que ter coragem de resolver. Vamos falar dos problemas, vamos falar dos desafios, mas vamos falar das soluções. E a solução existe. E esse caminho ele vai ser percorrido não só com o Poder Executivo, mas com a boa informação e com a boa luta do Poder Legislativo. E através disso, a gente vai trazer as mudanças que a gente gostaria no transporte coletivo de Ribeirão Preto. Felipe, pode passar? A minha convocação, basicamente, ela se estrutura aí numa notícia do A Cidade On, em que o próprio Pró-Urbano ele informa que ele está em colapso e não vai conseguir pagar o 13º. A partir disso, o que eu gostaria de salientar para vocês? Existe esse colapso? Não vai ser pago o 13º? Vamos lá, vamos à pergunta que nos interessa. Pode passar, Felipe, por favor?
Existe risco do pró-urbano não pagar o salário dos funcionários durante o aporte financeiro? Essa é a primeira pergunta que eu imagino que vocês todos têm. Não existe risco nenhum. De forma alguma, existe risco de o pró-urbano não pagar. Por quê? Foi aportado 17 milhões para pagar os custos. E esses custos estão na folha de pagamento também. E onde está isso? Na própria lei. Na própria lei que foi aprovada nesta casa. Pode passar, Felipe, por favor? E aí a gente tem o artigo 2º, parágrafo 1º, que aí fala: a Secretaria Municipal da Fazenda, visando a preservação do sistema de transporte público coletivo municipal, pagará ao consórcio pró-urbano apenas valores referentes ao custo operacional do serviço. Ok. Parágrafo 2º. Entende-se como componentes deste custo operacional aqueles referentes à mão de obra. Ou seja, a mão de obra é um custo. E assim, para quem é da área da contábil, existe a despesa, existe o custo. A despesa não tem relação com a operação, o custo tem relação com a operação. E a folha de pagamento é um custo. Então, qual que é a metodologia de execução desse aporte? 17 milhões. Ok. É repassado mensalmente ao pró-urbano esse valor para que não tenha descontinuidade do serviço. Se em algum momento eles não pagarem, o repasse não é feito. E isso eu posso garantir, já foi pago a primeira parcela do 13º e posso garantir que eles vão pagar a segunda, porque senão eles não recebem o valor. Então, assim, essa questão, ela é muito nítida que eles têm que pagar o valor referente ao 13º. E outra coisa que é importante salientar, eles colocaram isso na mídia, mas aí os operadores do direito, o doutor Zucoloto, nosso excelentíssimo vereador, sabe que em nenhum momento a gente foi provocado, judicialmente ou administrativamente, que eles não iriam pagar o salário dos funcionários. Ou seja, a nível de administração pública municipal, isso não existe, é uma notícia. Mas em nenhum momento nós fomos provocados formalmente pelo pró-urbano que não seria realizado o pagamento do 13º. Então, o que não consta nos autos não é um fato na administração municipal. Isso daí é uma coisa que tem que ser bem salientada, que só foi no âmbito de uma notícia de um jornal. Certo? Mais uma... Essa também é uma outra informação que a gente vai abordar várias questões, mas assim, a prefeitura deu 17 milhões para o pró-urbano? Ela deu? De forma alguma. De forma alguma ela deu 17 milhões para o pró-urbano. Isso pode ser notado em várias cidades do Brasil, a gente tem exemplos aqui, vou mostrar para vocês, cidades de médio porte, cidades de grande porte, e exemplos inúmeros no Brasil e fora do Brasil. O que foi feito pelo poder público? O sistema de transporte coletivo, ele é um serviço essencial da população. Então, ele não pode ser descontinuado. E por uma medida emergencial, num período de pandemia, foi feito um aporte ao sistema de transporte coletivo. A gente não fez esse aporte para o pró-urbano, a gente fez ao sistema de transporte coletivo. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a evidenciar, a impessoalidade da administração pública. A impessoalidade da administração pública. A gente não olha o pró-urbano, a gente olha o transporte coletivo. É pró-urbano, é X, Y, Z, não nos interessa. O que nos interessa é o serviço público. E no caso do transporte público, um serviço público essencial. Então, nós fizemos um aporte para que não haja descontinuidade, a gente vai explicar isso juridicamente, se for preciso, tem outros slides, mas não foi feito para dar para o transporte coletivo, no caso pró-urbano, no sentido de doar. Foi como se fosse um adiantamento, porque depois a gente fez uma licitação homologada, em que a gente vai fazer todos os cálculos, que na verdade a gente vai colocar os débitos e créditos, todo esse contrato, e virar a mesa.
literalmente virar mesa. A gente vai analisar todas as cláusulas, todas as condições, e a partir daí a gente vai dar prosseguimento ou fazer uma nova concessão. Tudo isso com respaldo legal, com respaldo jurídico. Outra coisa, aí você faz uma comparação. Outros setores do setor privado, o poder público não ajudou. Por que ajudou o transporte coletivo? Aí a gente chega na seguinte questão. A gente até discorda dos pontuações de reequilíbrio que o Pró-Urbano colocou. Aí tem uma questão jurídica que tem que estar muito bem embasado para a gente aceitar um reequilíbrio econômico-financeiro. Mas essa ajuda não foi ao Pró-Urbano. Já deu os 10 minutos? Só para concluir esse raciocínio. Não foi ao Pró-Urbano. É como se a gente tivesse um fornecedor de um serviço público essencial, a gente sabe que aquele serviço não pode ser descontinuado, a gente notou que tinha vários índices de liquidez, liquidez corrente, índice de liquidez geral, capital circulante líquido, do consórcio, que aí é auditado as demonstrações financeiras e viu que estava no estágio adverso, e por uma decisão de interesse público, a gente fez esse adiantamento, esse aporte ao sistema para que ele não descontinuasse, ainda mais um momento dilemático, que era o momento de pandemia. Mas o meu tempo já se esgotou, eu abro agora espaço para vocês, vereadores, com todas as dúvidas e esclarecimentos que eu puder dar, e agradecendo a toda a atenção de todos vocês. Muito bem, faço um agradecimento preliminar ao secretário André. André, eu peço para que você retome o seu lugar na bancada e que o cerimonial faça a higienização do púlpito para que o vereador Marcos Papa, que é autor da matéria, faça as suas perguntas. Agradeço mais uma vez, André. E o vereador Marcos Papa tem 5 minutos agora para fazer as suas perguntas. Só um minutinho, Papa. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, os membros dos coletivos, você que acompanha os trabalhos pela TV Câmara, pelas mídias sociais. Boa tarde, secretário André Almeida Moraes, secretário da Administração de Ribeirão Preto. A administração que o senhor representa está indo para o 6º ano de governo, entregando um serviço muito ruim de transporte público para a população de Ribeirão Preto. A administração que o senhor representa se agarra inexplicavelmente a um contrato condenado pelo Tribunal de Contas, tanto a licitação quanto o contrato. A licitação abre aspas para o Tribunal de Contas de que os dados precários que embasaram essa licitação viciaram o contrato que está vigindo. Em meio a esse serviço ruim que a administração que o senhor representa entrega aos ribeirão-pretanos, privando os ribeirão-pretanos de um serviço essencial que deveria ser de qualidade, tanto em respeito aos usuários, quanto em respeito à cidade toda, que necessita desse vetor de qualidade de vida que é o transporte público, a administração que o senhor representa vem negando isso à população de Ribeirão Preto e entregando um serviço muito ruim. Essa má gestão, ela chega ao nível da crueldade. Ela chega ao nível da crueldade quando Ribeirão Preto tem 3.000 pontos de ônibus e perto de 900 tem banco, cobertura
e nenhum com iluminação. Sendo que o custo disso, em se autorizando uma licitação para a exploração do espaço publicitário, não custaria R$1 à administração e, pelo contrário, poderia colocar dinheiro no caixa desse sistema que necessita de recursos, como nós todos estamos presenciando. A administração que o senhor representa se cala todas as vezes que o Prourbano vem a público produzir um escândalo, dizendo que o sistema está em desequilíbrio. Por que que isso já é um escândalo? Porque a secretaria da qual o senhor é titular é a responsável pela gestão desse contrato. É a responsável pelo equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Então, quando as empresas escandalosamente vêm a público dizer que o contrato está em desequilíbrio, o escândalo maior é a administração se calar. Mas quando as empresas vêm a público dizer que o sistema está à beira do colapso, como fizeram no momento em que eu venci nos tribunais essa administração, mandando reduzir o preço da tarifa de ônibus de R$ 4,40 para R$ 4,20, e agora repetem essa notícia escandalosa, dizendo que vai entrar em colapso e chantageando a população de Ribeirão Preto, dizendo que poderá ser privada desse serviço, e disse sim que poderia não pagar o 13º dos motoristas, dos empregados das empresas. Sinto muito, secretário, infelizmente isso não foi apenas uma notícia de jornal, porque a administração que o senhor representa foi no processo responder a uma petição feita por mim, que pedi que parte dos 2 milhões que ainda não tinham sido repassados fosse separado para garantir o 13º desses empregados. A sua administração foi no processo foi condenar o meu pedido, uma vez mais ficou ao lado das empresas, dizendo ser temerário se a juíza aceitasse o meu pedido de separar o dinheiro para pagar o 13º dos empregados das empresas do Prourbano. Infelizmente não se resumiu a uma notícia de jornal. Quisera fosse. Tudo isso, secretário, como eu disse, tem resultado num sistema de transporte ruim, cruel. O exemplo dos pontos de ônibus é irrespondível. É irrespondível. Essa administração está indo para o 6º ano de governo e não foi providenciada uma licitação para a exploração desses espaços publicitários, como faz São Paulo, como faz Medellín, Bogotá, Rio de Janeiro, Brasília, provendo pontos de ônibus com banco, abrigo e iluminação, sem R$1 de custo para a administração, pelo contrário, fazendo dinheiro. Eu pergunto então, secretário, por que a sua administração, que a administração que o senhor representa, se nega a cumprir as cláusulas 28 e 29 desse contrato, que determinam que as empresas de ônibus devem repassar as informações contábeis para que a administração possa auditar os investimentos que o contrato prevê, o equilíbrio econômico-financeiro que o Prourbano vive ameaçando o Ribeirão Preto, sob o silêncio inaceitável dessa administração que o senhor representa. Por que a Prefeitura insiste em não cumprir as cláusulas 28 e 29 desse contrato, ou se o senhor solicitou a algum setor técnico da Prefeitura a análise dos livros contábeis, como, aliás, a procuradora Nina Valéria Carlucci sabiamente recomendou. Qual a providência? Nós sabemos que a frota, em torno de 157 dos 357 ônibus, a frota vence em 2022. A administração que o senhor representa vai aceitar a não substituição dessa frota de ônibus, que já está ruim? Vai tolerar mais esse descumprimento contratual? É a segunda pergunta. E a terceira pergunta é: qual o custo das linhas Campos Elíseos, Bonfim, tudo bem? Tudo bem. Qual o custo das linhas Campos Elíseos, Bonfim, Lagoinha e Ipiranga,
Vila Branches, Ipiranga, São José, Adão do Carmo. São as 3 perguntas, senhor secretário. Tem algum vereador com o microfone aberto? Só para informação para a técnica aqui, não tem nenhum vereador com o microfone aberto, está fazendo um chiado aqui. Não sei de onde pode estar vindo esse chiado. Antes do secretário falar, além do vereador Marcos Papa, que usou a palavra, eu tenho inscritos Renato Zucoloto, Rodine e Duda. Vereador André, é o seu, você acha? Peraí só um pouquinho. Tá aberto ainda o painel, França? Você consegue? Pode votar em... o França já votou. Já constou seu voto, França. Obrigado. Já está constando. Eu vou pedir um favor. Liga para mim o microfone, André. Tá ligado. Tá ligado. Desliga, por favor. Ainda tá, né? O que será que pode ser? Vereador, secretário André, acho que agora, que é por aí o barulho mesmo. Secretário André, o senhor tem agora 10 minutos para respostas às perguntas do vereador Marcos Papa. Perguntas pertinentes e vamos esclarecê-las. Primeiramente, Felipe, coloca como tela de projeção total. Slide 888. O vereador Papa, ele comentou da questão dos abrigos, coisas que não são atendidas no contrato. Nós temos um contrato de concessão que é de 2012, que não é do período do governo Nogueira, e que muitas coisas poderiam ser revistas em relação a isso, e estão sendo trabalhadas para serem revistas. Mas, assim, quando a gente está na vivência executiva, de gestão pública, existem as pessoas que criam os problemas, existem as pessoas que são indiferentes aos problemas, existem as pessoas que resolvem os problemas. Eu tenho 12 anos de carreira pública, antes eu trabalhava no setor privado, no mercado corporativo, trabalhei no Ministério da Educação, vim trabalhar na Prefeitura de Ribeirão Preto. Tenho muito orgulho aí da minha carreira e muito orgulho de fazer parte do governo Nogueira, que em todos os momentos buscou sanar e resolver problemas que muitas vezes não foram criados por ele. Esse problema hoje, do jeito que está o transporte coletivo, não foi criado pela administração do Nogueira. Estamos aí indiferentes a isso? De forma alguma. Hoje, final do ano, 3 de dezembro, homologamos 3 licitações que vai sanar e buscar a salvação desse sistema dentro da cidade. Agora, essa questão que a gente não multa o pró-urbano, que não existe sanção perante as coisas que eles não cumprem, sim, não querendo vangloriar, mas a Transerp aí tem um papel excelente, o incrível papel também do Marcelo Galli. Eu também tenho que destacar o papel do secretário de governo, Toninho, que está sempre atuando e nos orientando para que a gente tome as melhores decisões. E também do nosso secretário de Justiça, o Irata, Alessandro Irata. E sob a liderança do nosso prefeito Duarte Nogueira. E a gente está chegando nos caminhos das soluções dos problemas que não foram criados por nós. Primeira coisa,
estamos fazendo as multas do Prourbano nas partes que eles não atendem? Sim, tudo está sendo notificado. Por quê? A licitação que abrange agora é literalmente uma virada de mesa do processo. Como que vai ficar esse contrato? Esse contrato vale a pena continuar? Qual a legalidade de tudo isso? Qual a questão jurídica de tudo isso? A viabilidade econômica de tudo isso? Tudo isso agora vai ser analisado. E aí a gente vai chegar, abrir a mesa, débito e crédito, e chegar nas alternativas para a solução. É aí que entram nossos pontos. Então, assim, essa questão de abrigos, de exploração econômica, eu tenho muita gratidão por ter como chefe aqui o Paulo, que é chefe de contratos aqui do município, e ele tem muita visão, ele veio do Estado, e era diretor lá na Secretaria de Estado, grandes inovações estão sendo propostas por ele, lógico, com eu participando junto e a gente aprendendo junto. E uma das coisas que a gente foi ver em São Paulo é a questão de uma lei de parcerias, que envolve todo um processo de inovação e de promoção de novas receitas ao sistema de transporte. Porque isso tem que ser visto, né? Existem alternativas que vão desde as estações até os terminais. Os terminais podem ter explorações econômicas acessórias em que nós possamos ter novas receitas e essas novas receitas ajudarem no custo desse sistema. Só que a plataforma hoje de transporte coletivo, ele tem uma meta. Primeiro, é a meta de elevação da qualidade do transporte. Ônibus com ar-condicionado, ônibus com Wi-Fi, mais propenso, mais incentivado para que as pessoas usem o transporte coletivo e, ao mesmo tempo, um custo financeiro que dê a vontade de que eles usem o sistema de transporte coletivo ao invés de outros modais de mobilidade. O transporte por aplicativo, por exemplo. Então, assim, eu coloquei... Ô, Felipe, vamos só abordar sobre a questão das... Existe solução para o slide 36, está lá no final. Vou correr rapidinho, que eu acho que a pergunta mais importante que o Papa fez é sobre a questão da irregularidade do contrato, que isso daí a gente tem que esclarecer. Slide 36, Felipe. O 37, desculpa, pode aumentar, maximizar, por favor? Então, foi homologado no dia 3 de dezembro o estudo de gestão econômica pela tomada de preço 4/2021, que envolve a contratação de empresa especializada, que vai fazer o seguinte: o estudo do equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão, ou seja, vai pegar todas as questões que envolvem o contrato, analisar tudo, e a partir disso, achar uma alternativa econômica financeira. E também vai ter o estudo de viabilidade de adoção de melhorias nas características de frota, incluindo a introdução de veículos com tecnologia de tração elétrica, como vocês devem ter visto já por publicidade do própria imprensa, a gente está visualizando a possibilidade de ter veículos de tração elétrica sustentáveis, mais modernos, mais confortáveis, e, lógico, contemplando os modelos contratuais para sua viabilização. Estudo de adequações no contrato de concessão, na verdade isso daí vai envolver, conseguimos adequar esse contrato de concessão, existe salvação para ele, ou a gente vai ter que caminhar para outro rumo, de um novo contrato de concessão. Esse estudo vai falar isso para nós, e fazer todo um acompanhamento trimestral da evolução dos custos e dos insumos. Felipe, para responder sobre a questão do contrato irregular. 31. O contrato do Prourbano está irregular? Essa é uma questão que a gente precisa responder, e com veemência, contundência e propriedade, para botar a luz aos fatos. Vamos lá.
Pode ser o próximo. O Papa, então vereador na época do governo Darcy Vera, ele impetrou realmente aí um pedido junto ao Tribunal de Contas, ele, o então vereador também na época, Ricardo Silva, contra Darcy Vera, o Marco Antônio dos Santos, que era o secretário de administração, e então o superintendente da Transerp na época, William Latuf. E qual foi a decisão do Tribunal de Contas em relação àquele momento da licitação de 2012? Pode passar, Felipe, por favor? E aí você destaca aí, estando insubsistentes, ou seja, insuficientes os elementos necessários à formulação das propostas, entende estar configurada irregularidade na fase preparatória da licitação. Aí, no outro ponto, ele fala que, no caso, as projeções de passageiros, isso é manifestação do Tribunal de Contas. As projeções de passageiros realizadas pela municipalidade na elaboração do termo de referência do certame foram superestimadas. Essa é a alegação do Tribunal de Contas. E aí, pode passar o slide, Felipe, por favor? Na prática, com o desequilíbrio nas quantidades de passageiros apresentado, todos os demais elementos que dimensionam custos e receitas são afetados, pois que vale a mais ônibus em circulação, mais funcionários em atividade, maior custo de manutenção, consumo de diesel, entre outros. E aí aplicou uma multa, na época aí para Darcy Vera, Marco Antônio dos Santos, então secretário da administração, e William Latuf, cada um uma multa de 160 UFESP, de R$ 1.454. Multa pequena. A questão, quando você tem um estudo de um processo de concessão, que vai licitar uma nova concessão, você tem um estudo preparatório. Esse fase preparatória da licitação tem algumas informações que devem ser constadas no processo. A questão que aí foi julgada irregular, esse ponto, foi a questão de algumas documentações no período pré-licitatório. Agora, o contrato é irregular? Não, não é irregular. O contrato está devidamente regular. Tanto é que o próprio Tribunal de Contas deveria pedir o cancelamento desse contrato. Então, essa é a questão. Existe um momento lá atrás, uma fotografia histórica lá do passado? Sim. Mas, no momento presente, o contrato ele é regular. E a gente está agora levantando todas as questões, que nem o Papa falou, dos pontos de ônibus, e várias outras coisas que a gente tem que analisar, o que faltou e o que sobrou em relação à manifestação, as realizações do pró-urbano, e fazer a conta de tudo isso. E esse estudo, ele não é simples. Não existem soluções simples para as coisas que não são simples. A gente tem que fazer um estudo bem elaborado, bem alicerçado tecnicamente, para dar respostas e soluções adequadas. Obrigado. Obrigado, secretário. Passo agora a palavra diretamente ao vereador Renato Zuccolotto. Peço para que os vereadores façam as questões. De onde estão mesmo? Tem escrito Renato Zuccolotto, Rodine, Duda e Bertinho. Renato Zuccolotto, até 5 minutos. Pois não, vereador Papa. Só um minutinho, Renato Zuccolotto. Vocês estão sem microfones aí, agora sim. Tá. Alô, alô. Oi, presidente. Só um minutinho, Renato. Só uma questão de ordem, presidente. O secretário não respondeu nenhuma das minhas 3 perguntas. O Tribunal de Contas não manda cancelar contrato, ele não tem esse poder. Ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo para dizer, olha, tem muito problema nesse contrato. Essas multas nos valores de hoje seria coisa de R$ 4.000 que eles aplicaram àquelas autoridades da época. Então, o secretário não respondeu nenhuma das minhas 3 perguntas. A apresentação, ela seria muito boa se fosse no primeiro ano de governo, não no 6º. Vereador Renato Zuccolotto, até 5 minutos. Boa tarde, presidente Alessandro Maraca. Queria comentar de igual modo os meus colegas presentes no plenário, cumprimentar o público presente que nos assiste pela TV Câmara e o secretário, senhor André. É um prazer recebê-lo aqui para que a gente possa se debruçar sobre o contrato da concessão de transporte coletivo, que tem dado muita dor de cabeça, aliás, dor de cabeça
ao concedente, à concessionária, ao usuário e aos vereadores, né? Ou seja, me parece que não tem ninguém contente com esse contrato. E ainda em Santo Agostinho, senhor secretário, que eu me socorro e ilustro a minha fala com Santo Agostinho, que tem duas filhas lindas. Uma Esperança, que é o usuário do transporte coletivo, que ainda há de ter esperança de ter um transporte coletivo de qualidade na cidade de Ribeirão Preto. E a outra filha linda, que é a Coragem, que é a Prefeitura Municipal, que eu espero que tenha coragem de colocar o dedo na ferida, como Vossa Excelência falou, de poder virar a mesa. Mas será que teria mesmo coragem para efetivamente dar uma resposta após essa auditoria? Então, uma coisa que eu questiono, em primeiro lugar, secretário, é a questão dos 17 milhões. Ainda hoje, fala-se muito sobre isso. Eu votei, e fossem hoje os motivos que eu votei lá atrás, eu votaria de novo. Ou seja, eu ainda, depois de tudo que eu passei, das críticas que eu recebi, eu ainda o faria de novo, porque eu fiz muito cônscio da minha responsabilidade na votação naquela oportunidade. Até porque o contrato administrativo prevê, em caso de desequilíbrio, pagamentos de alhas extraordinárias. Ou seja, nós vivemos sim uma situação excepcional que reclamava, naquela oportunidade, a intervenção do poder administrativo para que houvesse, naquela oportunidade, um reequilíbrio de tal sorte a prosseguir, ou para que não houvesse solução de continuidade, em um transporte que é público e essencial. E não sou eu que falo isso. Quem fala é o artigo 30 da Constituição Federal, no inciso 5º, que é dever do município, é obrigação do município prestar o transporte coletivo por si ou por concessionárias que prestam em seu nome. E a lei não obriga a concessionária a exercer esse trabalho, que não é dela, tendo prejuízo. Então, as pessoas que até hoje falam isso, senhor secretário, né, que houve aporte no pró-urbano e não houve no supermercado, não houve na padaria, que não houve no posto de gasolina, não sabem diferenciar o que é serviço essencial e público. Serviço coletivo de transporte é público e essencial. E é por isso, senhor secretário, que naquela oportunidade eu votei aqueles 17 milhões. E votaria de novo. Acontece, secretário, que a alha é extraordinária. Ela não é ordinária. O contrato, feito em 2012, não admite que mensalmente se façam aportes ou subvenções ou subsídios ao transporte coletivo. Se assim previsse o contrato, nós poderíamos estar aportando e aí não teria problema nenhum. Uma vez que, se fosse cláusula contratual, nós poderíamos estar aportando valores no contrato. E a população não quer saber se a prefeitura está pagando ou não. A prefeitura quer ter um transporte de qualidade. Tá? Outras cidades, São Paulo aporta R$1 bilhão no transporte coletivo. O usuário do transporte coletivo quer saber se ele tem transporte de qualidade, não quanto está saindo para a prefeitura. Eu tenho aqui em mãos uma petição da própria pró-urbano que aponta um prejuízo para 1º de julho de 2020, senhor secretário, da ordem de 515 milhões de reais, quando nós aportamos 17. Então, uma questão que eu faço é o seguinte: se eles tivessem direito a 515, por que aceitaram 17? Né? O tempo está correndo e eu vou partir para as perguntas, porque senão eu vou ter que usar mais tempo. Primeira pergunta: as premissas em que foram fundadas o contrato de 2012, elas não subsistem mais. Nós tivemos aí 10 anos se passaram, a economia mudou, nós tivemos pandemia, sobrevieram carros de aplicativos de aluguel, de aplicativo de celular. Então parece que o contrato não se mantém mais em pé. Não subsistem mais as premissas que foram feitas do contrato de 2012. Desta maneira, feita a análise contábil e verificado que há necessidade de rescisão, a prefeitura seria a filha corajosa de Santo Agostinho para rescindir o contrato e fazer uma nova licitação? Primeira pergunta. Segunda, segunda questão. Há uma ação judicial que questiona as perdas do contrato, inclusive a concessionária
avalia as perdas decorrentes desde a celebração em 560 milhões de reais. O senhor não acha temerário manter um contrato com uma empresa que questiona valores atrasados, que poderá ensejar, caso haja o reconhecimento judicial desse prejuízo? Nós estamos criando um buraco de 600 milhões na prefeitura. Não é temerário nós mantermos um contrato em que a própria concessionária alega esse prejuízo da ordem de quase 600 milhões? Terceira, para acabar, senhor presidente. O contrato, ao que parece, não está bom para contratante, prefeitura, para contratada, pró-urbano, para os usuários e acrescenta um quarto, para os vereadores, porque parece que não está bom para ninguém. Desta maneira, a qualquer momento os serviços podem ser paralisados. Inclusive, quem fala isso aqui é a própria concessionária pró-urbana. Até porque o concessionário, em algumas oportunidades, não tinha caixa sequer para pagar as despesas de custeio. Desta maneira, eu pergunto, há algum plano de contingenciamento da administração pública para intervir no serviço de transporte coletivo, uma vez que há previsão legal para tal intervenção? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Obrigado, vereador Zuccolotto. Passo a palavra ao secretário André. Vereador Zuccolotto, muito bem pontuado todas essas questões que você me perguntou. Primeira questão, seria corajoso fazer a revisão do contrato, rescindirmos o contrato se necessário? Nos preparamos para isso. Não existem soluções fáceis para problemas difíceis. O buraco é mais embaixo, como diz a expressão. A gente vai ter que analisar isso profundamente. Foi contratado uma empresa especializada para fazer todo o estudo de viabilidade, tanto operacional quanto econômico-financeiro. Esse estudo não é rápido, não é barato também, mas ele vai trazer as respostas. Através das respostas desse estudo, nós teremos as alternativas que podemos perseguir. Se a gente rescinde o contrato, se é possível alterar o contrato, alguma coisa deve ser feita, porque como está, não dá mais para ficar, certo? E o governo Nogueira, aí eu tenho que valorizar também, ele entrou na primeira gestão com a dívida de R$1 bilhão. Hoje a gente tem um saldo financeiro na conta muito bom. Isso demonstra a gestão financeira eficaz. E tudo isso se faz também com investimento e com recurso financeiro, que isso hoje nos é permitido para que a gente vislumbre caminhos em relação a isso. Por quê? Você pega o sistema de São José dos Campos, é um dos melhores do Brasil. Há quanto tempo eles estão investindo? Há quanto tempo eles aportam recursos lá? Então, é um caminho que a gente tem que começar a perseguir. E o caminho que a gente tem que perseguir, resumindo, é trazer mais qualidade de transporte, que se dá através de um conforto, ônibus com mais ar-condicionado, com Wi-Fi, com outras qualidades que possam fazer com que a pessoa se sinta mais propensa e incentivada a usar um ônibus, e também baseado, lastreado tudo isso, numa capacidade de ser interessante financeiramente para ela usar o ônibus também. Porque hoje o sistema de mobilidade não é só no Brasil que é o problema. A gente tem um desafio global. Eu até ia pedir para ratificar tudo isso também que o Zuccolotto comentou, que a gente colocasse o slide 16, que tem uma outra pergunta que é interessante para a gente salientar. 16. Foi realizado aporte financeiro em outras cidades durante a pandemia, porque o vereador Zuccolotto, ele foi muito consciente na explanação dele, e muito com propriedade, até pelo fato de ser um operador do direito, né? Então, foi realizado aporte financeiro em outras cidades? Sim, inúmeros exemplos. E tudo com respaldo legal, tudo com respaldo jurídico. Aí, como exemplo, até o próprio... Pode passar, Felipe, por favor? Por exemplo, Prefeitura de São Paulo, nesse período de 2001, repassou 2,25 bilhões ao transporte público.
É quase o orçamento do município de Ribeirão Preto. A Prefeitura de São Paulo passou 2,25 bilhões para o transporte coletivo. Pode passar, Felipe? Ah, esse é um problema das grandes cidades do Brasil? Não. É um problema das médias cidades do Brasil, como Ribeirão Preto. Temos aí o exemplo da Prefeitura de Uberlândia. Repassou 24 milhões às empresas para cobrir o prejuízo da Covid. Pode passar, Felipe? E aí a gente entra também numa outra questão. A gente vive numa economia capitalista, vereadores. E como que está o mercado do transporte coletivo no Brasil? Será que está bom o mercado? Essa é uma pergunta, porque o investidor, ele aplica numa decisão, retorno e risco. E o mercado está bom para o transporte coletivo? Não, não está bom. E aí também vai uma questão da questão que a gente fez o aporte para que tenha garantia da continuidade. Por quê? Pega aí, passa o exemplo. Por favor, Felipe, pode passar. Ó, São José dos Campos, que é uma das mais exemplares cidades de transporte coletivo no Brasil, ninguém se interessou, em maio, pelo sistema de São José dos Campos. Não teve empresa que quis participar. E olha que é um sistema de qualidade. Logo depois, eles refizeram a licitação, teve que flexibilizar algumas coisas da licitação, e só uma empresa entrou e ainda está sobre questões judiciais, porque ela saiu de outra cidade e foi para São José, e estão se questionando outras questões sobre isso. Ou seja, o mercado não está bom para o transporte coletivo. E aí, pode passar, Felipe, tem uma nota de São José, que é muito interessante, que eles colocaram assim: a Prefeitura de São José dos Campos acredita que o resultado dessa licitação, que se deu frustrada, esteja ligado aos graves efeitos da pandemia em todo o mundo, e em especial no setor de transporte coletivo, que geraram uma estabilidade nas atividades econômicas e no número de passageiros transportados, criando incertezas no mercado. Esse contexto pode ter imposto dificuldades para as empresas operadoras na formulação de suas propostas de participação na licitação. Pode passar, Felipe? Outra coisa, a gente sempre teve, nesse período de pandemia, auxílio federal para a questão da pandemia, né? E aí o governo federal implementou algum auxílio ao transporte coletivo? Pode passar, Felipe? Aí eu posso destacar, por exemplo, o projeto de lei 3364 de 2020, que disciplina aí o repasse federal de 4 bilhões de reais aos estados e municípios devido à calamidade pública do Covid. Foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, mas foi vetado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Hoje, junto à FNP, órgão este que o prefeito faz parte e tem uma boa relação, está articulando 5 bilhões de repasse federal para os municípios para atender a gratuidade dos idosos. Isso aí está tramitando e discussão no Senado Federal. E também a gente sabe, vocês têm conhecimento disso, que a gente teve a Lei Complementar 173 de 2020, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid e destinou 20 bilhões de reais aos municípios. No caso de município de Ribeirão Preto, recebemos o repasse de 57,3 milhões em ações de enfrentamento ao Covid. Poderia ter aplicado no transporte coletivo, mas naquele momento não era possível, tinha várias incertezas em relação à saúde. O prefeito acertadamente aplicou na saúde pública municipal e a gente não aplicou nenhum real no transporte coletivo. Mas você pega o exemplo de Curitiba, que é uma cidade modelo no transporte coletivo, uma capital com modelo de transporte coletivo, ele usou esse recurso da Lei 173 e aplicou 203 milhões no sistema de transporte. Talvez eles tinham condição para fazer isso, era prerrogativa. Mas o que acontece? O sistema de saúde nosso, muito robusto, o SUS, e muito eficiente, mostrou que teve capilaridade. Mas no Pacto Federativo, já há transferências obrigatórias há 30 anos. No setor da educação, tem repasse federal, tem repasse estadual,
Mas no transporte coletivo, que é um serviço essencial para a população, também não tem transferências obrigatórias. E isso é uma questão que a gente está discutindo hoje a nível nacional. Temos que ter transferências da União, que detém grande parte do orçamento, para os municípios, para que a gente oferte isso à população. Porque o transporte coletivo de qualidade também é uma redução da desigualdade, das injustiças do Brasil. E o prefeito sempre fala isso, o Brasil é muito injusto. A gente tem que ter política pública decente, de justiça social. E hoje, transferir recursos do governo federal para os municípios para ter um transporte de mais qualidade é programa de promoção da justiça social, porque o serviço público de transporte, ele é essencial à população. Agora, será que esse problema só é local, é das cidades do Brasil? Como o prefeito fala, os problemas das cidades do Brasil são os problemas do Brasil. Ok. E no mundo, como que está? Felipe, passa para mim, por favor. Olha lá. O Ministério da Mobilidade Federal, lá dos Estados Unidos, Federal Transit Administration, aportou 25 bilhões no sistema de transporte coletivo para o enfrentamento da Covid. Ou seja, esse dilema não é só do Brasil. O dilema do transporte coletivo, os desafios do transporte coletivo, é global. A gente... Ok? Para concluir, secretário. Posso concluir? Para concluir. Pode passar, por favor? E aí a gente falou de modelos de outras cidades, do Brasil, fora do Brasil. E a gente sabe, passou por uma pandemia, e o que salvou a humanidade foi o conhecimento, foi a ciência. E aí a gente aborda, pode passar, por favor, Felipe? E aí, existem estudos científicos sobre esses assuntos? Que fala sobre transporte coletivo e etc. Pode passar? Aí tem um estudo interessante da FGV, do Centro de Estudos de Regulação e Infraestrutura. Secretário André, eu preciso que o senhor conclua para a gente passar para outros. Basicamente, tem outros dois vereadores. Tá, vou concluir. Existem aí vários estudos científicos que corroboram tudo que nós fizemos aqui no nível do município de Ribeirão Preto, como está sendo feito em outras cidades. Ou seja, cientificamente, empiricamente, fizemos também a coisa certa. Obrigado. Vereador André Udine, na sequência Duda e Bertinho. André. Secretário, seja bem-vindo. Uma boa tarde para o senhor. Quero ser breve nas minhas perguntas. O aviso de licitação que o senhor fez no dia 31 de agosto de 2021, que visava a contratação de empresas para prestação de serviços especializados de realização de estudos sobre equilíbrio econômico-financeiro, viabilidade e adoção de melhorias da frota, adequação, etc., que foi vencido e homologado no edital no dia 3 de dezembro agora. Então foi edital de homologação e adjudicação desse processo administrativo vencido pela Oficina Engenheiros Consultores Associados Limitada pelo valor de R$ 457.996. Muito bem. A empresa ganhou o edital de licitação com uma proposta de 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho, com as notas do que vai fazer no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e assim por diante. E só no 5º e 6º mês do contrato que ela vai fornecer o estudo de revisão do contrato de concessão. Muito bem. Mas isso não será admitido no mesmo ano. Então, essa auditoria será entregue somente no ano de 2023. Nós teremos o ano de 2022 com muitas turbulências financeiras no serviço de transporte coletivo. Será feito algum aporte de verbas municipais
para o consórcio, se será feito, como será feito. Deveremos nós, Câmara Municipal, dar o aval à Prefeitura sem a conclusão da auditoria? Essa é a pergunta. André, excelente pergunta, vereador. Questão de um novo aporte. Acho que você pontuou. O estudo não é para analisar simplesmente a questão faz aporte ou deixa de fazer. É um estudo de viabilidade econômica financeira global do contrato. Puxar desde lá de trás todas as circunstâncias, todos os fatos, todas as ocorrências. E aí eu peço o papel de vocês, nobres vereadores, que fazem o papel de fiscalização e controle, acompanhem, estamos à disposição para informar em todos os casos esse acompanhamento, porque é vital agora para o sistema de transporte que a gente faça um grande estudo. Como você comentou, não é um estudo barato, ele teve que ser por técnica e preço, teve uma comissão devidamente nomeada, qualificada para se fazer isso, e pretendemos e vamos buscar um estudo muito robusto, muito bem desenvolvido, que tragam respostas e que faça conta de tudo isso, desse contrato, para que a gente encerre uma fase ruim, que a gente viu aí tudo que já passou, e a gente entre numa nova plataforma. Essa nova plataforma envolve todo um estudo, certo? É um ano de previsão? Pode ser feito antes, mas não é um estudo tão simples. Então, por isso que a gente alargou um pouco o prazo. Ele pode ter pareceres provisórios, que eu digo assim, temporários, naquele momento, naquela circunstância, eles se manifestarem? Sim, diante da necessidade de uma circunstância e de todo o cenário que eles já estão de conhecimento, eles se manifestarem. Agora, o que a gente vai ter que fazer não é a partir de 2023, é a partir de 2022. Porque não dá mais para a gente não melhorar a qualidade do serviço, a gente tem que buscar alternativas. Hoje, ainda bem, isso em virtude da boa gestão aí do governo Duarte Nogueira, uma outra pessoa que também trabalhou bastante para hoje as finanças estarem adequadas, o secretário de governo, Antônio Dazabud, a gente tem uma situação mais favorável financeiramente. E aí, a partir disso, a gente visualizar investimentos no setor. Porque não foi só um contrato com várias deficiências, foi a falta de investimento no setor também, de transporte coletivo. Então, a partir de agora, a gente vai ter um novo olhar e a gente fazer os devidos investimentos, porque é com investimentos que também a gente melhora a qualidade do transporte coletivo da cidade. Secretário, deixa eu me fazer um pouco mais claro. Baseado em que nós vamos aportar quanto para as empresas de ônibus? Em nenhum momento a gente falou que vai aportar para as empresas de ônibus. Vai ser feito um estudo que vai visualizar todas as cláusulas do contrato e qual que é a melhor metodologia econômica financeira para fazer a gestão desse contrato. Então, assim, eu não... Esse estudo que o senhor se refere é o estudo que eu tenho em mãos aqui da empresa... Isso, mas não é um estudo que fala assim, quanto que a gente vai pagar e como a gente vai pagar. Não é simplesmente isso. Você tem vários modais e a gente vai ter várias respostas e tem várias alternativas para essas respostas. É uma auditoria que está sendo contratada. É como se fosse uma auditoria. Outro caso importante é que no mesmo dia que foi homologada essa licitação, que vai fazer toda uma revisão geral do contrato, e também na parte econômica financeira, a gente teve homologação do sistema de gestão financeira da Transerp. Isso até é uma questão que o próprio Papa sempre bateu e que propôs aqui para o município, em que o sistema da Transerp vai ter a fiscalização e operação que é dada à Transerp, vai ter um sistema mais eficiente, que vai trazer mais eficácia para a Transerp e mais transparência no processo. Então, está sendo feito um outro estudo também na Transerp, para que a gente ajuste algumas metodologias de sistema de avaliação do modelo de operação e fiscalização também. Quando nós fizemos esse aporte de 17 milhões, nós autorizamos a Prefeitura a fazer esse aporte? Eu estou abrindo para o senhor, mas é que
na convocação as perguntas são feitas de uma vez, mas fique à vontade. Não, mas é uma exceção só para avisar. É para o secretário não se confundir e responder bem. uma por vez, né? Então, é o seguinte, né? Quando nós autorizamos o aporte de 17 milhões, era 5 milhões para quitar questões de litígio judicial e mais 11 milhões para a gente fazer as compensações ao longo do período, não era isso? Aí, deveria ter sido passado para nós a situação financeira exata que as empresas se encontravam mediante um processo de auditoria. Que, o que parece, é esse contratado, homologado agora no dia 3 de dezembro, que só nos dará todas as respostas, porque é um estudo completo, pleno e caro, em 2023. É um ano de contrato aqui. E o que eu gostaria de saber é assim, nós vamos ter subsídios, virá para nós votarmos e nós teremos condições de entender como serão feitos esses aportes e mediante qual diferença ou equilíbrio financeiro que possa vir, como nós vamos saber disso, os valores? Vocês vão ter subsídios desde o início desse estudo. A Secretaria da Administração, o Governo Municipal está aberto para discutir, para esclarecer todos os fatos necessários. E esses estudos, eles não vão ser concluídos em um ano. A gente é conservador no processo de análise. A gente imagina que isso vai ser concluído em 6 meses. Obviamente, em 1 mês, 2 meses, já tem um estágio, um avanço em relação a esse estudo. E aí, a gente vai tomando as decisões e buscando as alternativas a partir da evolução do estudo. Algumas coisas, em 2 meses, já está conclusivo. Em algumas coisas vai demorar 6 meses. É uma coisa muito mais profunda, tecnicamente, porque vocês sabem, a gente tem vários problemas em relação a esse contrato. Ele não é bom o devidamente para a prefeitura, até por isso mesmo a gente não consegue ofertar um serviço tão bom para o munícipe. E agora a gente está na fase de revisão de tudo isso. E os caminhos eles vão sendo explanados a partir desse estudo. E aí a gente coloca a administração municipal à disposição, totalmente aberto, para que a gente passe toda a evolução desse estudo e contamos com a participação de vocês. Muito obrigado, secretário. Vereadora Duda Hidalgo. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, secretário, por ter vindo aqui. É um prazer receber você aqui. Sinto muito por ser nessas circunstâncias que a gente se conhece. Mas tem algo que me preocupa muito, que a Morem se resolveu o problema do transporte público dentro do município de Ribeirão Preto. Eu vi nas suas colocações muito, vamos fazer, vamos contratar, vamos no futuro, vamos analisar, mas o que eu quero saber é por que isso não foi feito até agora? Se a gente tem um contrato que já foi condenado pelo Tribunal de Contas em 2012, 10 anos atrás, se a gente está aí, assim como o vereador Marcos Papa muito bem pontuou, indo para o 6º ano de gestão dessa prefeitura, e sabendo que o problema do transporte público de Ribeirão Preto não é um problema que se originou na pandemia, é um problema que já vem de muito tempo. Eu já usei muito o transporte público de Ribeirão Preto, e infelizmente para fazer um trecho da minha casa até a faculdade eu levava 1h10, o mesmo trecho que eu consigo fazer em 18 minutos de carro. E isso é um privilégio que eu tinha, porque muitas pessoas passam muito mais tempo dentro do transporte público de Ribeirão Preto, em uma cidade que não é uma cidade tão grande assim. E eu sinto a necessidade de a gente começar a pensar em tudo isso justamente na perspectiva do usuário. Eu, diferentemente de alguns dos meus colegas, não concordei na época com a concessão dos 17 milhões para as empresas do transporte público daqui de Ribeirão Preto. Eu sugeri, na época, que fosse implementado um sistema, igual está sendo implementado agora em Mogi das Cruzes, em que se financiasse para algumas famílias, realmente passes, disponibilizasse esses passes para essas famílias gratuitamente e que as empresas recebessem esse dinheiro indiretamente. Assim, você estimularia, resolveria um problema, né, que é a evasão do transporte público. Então, você estimularia uma maior adesão ao transporte público e daria indiretamente para as empresas esse dinheiro. Contudo, entretanto, todavia, isso não foi levado em consideração e, para além disso, eu senti muita falta mesmo de meios
meios mesmo para comprovar que existia a necessidade da realização do repasse de 17 milhões. A gente não teve sequer acesso aos balancetes dessas empresas desde o início da vigência do contrato. O que para mim é um absurdo, porque se for se falar em reequilíbrio contratual, a gente tem que ter pelo menos uma análise completa dos balancetes dessas empresas. E eu sei que agora se tem um esforço para se buscar fazer uma análise completa do contrato, para se fazer mesmo uma análise fria e sincera sobre o contrato do transporte público de Ribeirão Preto. Mas a gente poderia ter tido pelo menos uma auditoria das demonstrações financeiras que fosse disponibilizada à Câmara de Vereadores antes da votação dos 17 milhões. Uma auditoria completa, que também é muito mais rápida, não é um processo que leva um ano, é um processo muito mais rápido, que não precisaria de uma análise completa de todo o contrato, mas que a gente tivesse realmente essa análise dos balancetes das empresas desde o início da vigência do contrato, para o estabelecimento de um parecer a respeito da necessidade ou não dos 17 milhões. Infelizmente, o que foi anexado no projeto que a gente votou foi só os 2 últimos balancetes dessas empresas, os 2 últimos balancetes anuais. E isso, para mim, é um absurdo. Então, eu gostaria de perguntar se realmente, assim, por que só agora a gente está debatendo o contrato do transporte público de Ribeirão Preto, sendo que esse é um tema que vereadores como Marcos Papa vem tratando, mesmo antes de eu ser vereadora aqui nessa casa, mesmo antes da pandemia. E não só isso, mas a minha segunda pergunta se essa auditoria ela será realizada, se houver um novo aporte financeiro, uma auditoria mais rápida do que a análise completa do contrato. Muito obrigada. Duda, Para responder. Duda, bem levantada essas questões. Primeiramente, o modelo de Mogi das Cruzes que incentivou para individualmente não vai a favor de todos os modelos gerais que foram implantados nas médias e grandes cidades. Por quê? Tem uma questão da economia que chama custo de oportunidade, tem uma expressão em inglês que chama trade-off. Se eu incentivo, dando para o indivíduo e usar o transporte coletivo, ele vai usar mais o transporte coletivo. E num período de pandemia, isso se torna mais propenso às pessoas se contaminarem. Então, eu tenho um custo de oportunidade. Então, eu tenho que usar a metodologia que não traga risco às pessoas. Essa metodologia de Mogi das Cruzes, ela traz maior risco à saúde das pessoas. Lembrando que a gente viveu o momento mais crítico da pandemia nesse primeiro semestre de 2021. E aí, a gente segue as melhores práticas, os melhores exemplos. Os melhores exemplos foi como foi feito em Ribeirão Preto. Aportou o recurso. Esse aportar o recurso, não estou dando o recurso para as empresas de transporte coletivo. Estamos, na verdade, fazendo um adiantamento ao sistema de transporte para que a continuidade dele não seja comprometida. Essa é a questão. Não comprometer a continuidade do serviço público essencial ao transporte coletivo. Foi por isso que a gente fez isso. E a medida foi acertada. E foi aprovado nessa casa também. Agora, outra questão que você aborda é dos demonstrativos financeiros. As empresas, elas têm auditoria independente dos demonstrativos financeiros. Nós não temos nenhuma complacência e nenhum comprometimento com o resultado dessas empresas. Mas uma coisa é fato, os índices de liquidez, capital circulante líquido, índice de liquidez geral, índice de liquidez corrente, que é mais da questão financeira, estão todos adversos dessas empresas. O setor está em crise. E como você salientou, é um período pré-pandemia. E depois, essa situação foi agravada na pandemia. Agora, por que só agora? As soluções, é aquela questão, os problemas não surgiram hoje e não vão acabar amanhã, e a gente tem que estar sempre resolvendo as demandas da sociedade. Não é fácil, mas a gente precisa caminhar para resolver. Naquele momento que o prefeito entrou na gestão municipal, ele tinha uma dívida de 1 bilhão.
ele não conseguia pagar o 13º dos funcionários. Hoje, pagou adiantado. Uma vez, os 2 prazos de pagamento foram feitos com adiantamento do 13º aos funcionários. Antes, quando ele entrou, ele não sabia nem se ia pagar o 13º, se ia pagar os salários e ia pagar o 13º. Então, era uma situação de insolvência financeira muito grande. E qualquer mudança, qualquer melhoria, qualquer ampliação da qualidade envolve investimento. E não tinha condição. Então, o prefeito fez o que podia ser feito, e a partir do momento que ele teve a oportunidade, ele entrou o segundo mandato e falou: existem 3 prioridades: transporte coletivo, zeladoria e o social. E a gente está já entregando várias pautas em relação a essas 3 prioridades do governo, que é transporte coletivo, zeladoria e social. Vocês podem ter certeza, nesse segundo mandato a gente vai ter avanços, vai ter melhoria nessas 3 pautas. Só pela ordem, senhor presidente, só uma pequena questão, já que a sessão foi aberta ao vereador André Rodini, eu peço a mesma gentileza. Está cedido a gentileza, só peço gentileza também para o vereador Bertinho, que também está inscrito, mas pode ficar à vontade. Perfeito, vou ser muito breve. Só uma questão com relação ao sistema de Mogi das Cruzes, porque eu gostaria que você realmente considerasse essa questão. A quantidade de usuários permitido por veículo se manteve a mesma. Então, se a prefeitura considerou que a gente ter X% de usuários durante a pandemia era ok, então essa quantidade seria mantida por veículo. Então, não há que se falar em... Como que eu vou colocar assim? As medidas sanitárias que são aplicadas continuam sendo as mesmas. E as pessoas, elas tiveram que escolher entre o pão e a passagem, basicamente, porque a gente tem uma das tarifas mais caras do Brasil. A gente tem a precarização do trabalho, uma dificuldade financeira muito grande dentro do nosso município, sobretudo durante a pandemia, e infelizmente as pessoas tiveram que continuar a arcar com o mesmo custo do transporte público. Então, se dá um estímulo para as famílias conseguirem custear isso, que é algo que elas já estavam fazendo, já estavam tendo que pagar a tarifa do transporte público, isso é uma coisa muito benéfica, porque o transporte público ele também oferece o acesso a outros direitos. Então, acesso à cultura, à educação, enfim, isso tudo perpassa por como você se desloca para acessar cada um desses direitos. Então, você ter um sistema que faça com que o usuário consiga pagar essa tarifa, e não só, que a empresa consiga custear o serviço que está sendo oferecido, é muito importante. Então, queria colocar só isso, que você considere e pense com carinho nessa proposta. Tá, vereadora Duda, eu vou até dizer que respeito a sua opinião, e tudo é questão de oportunidade. Eu acho que nesse momento, pandemia, não é oportuno e não concordo que seja feito dessa forma. Mas a gente vive o dilema da pós-pandemia também, que aí a desigualdade foi agravada, a quebra da renda, do trabalho das pessoas foi também agredida com a pandemia, e temos efeitos da pós-pandemia. Essa ideia sua, eu acho que ela pode ser implementada numa perspectiva pós-pandemia, talvez 2022 aí, é uma ideia que eu acho até que seja pertinente. Obrigado. Para fazer a pergunta, o vereador Bertinho Scandiuzzi. Obrigado, senhor presidente. Secretário André. Nós, fazendo uma recordação, esse projeto do repasse dos 17 milhões foi em função de um artigo no projeto que todo desequilíbrio econômico seria responsabilidade da prefeitura. Foi isso em função de que o pró-urbano procurou a prefeitura pedindo esse aporte de 17 milhões. Nós entendemos e aprovamos esse projeto aqui, só que o projeto que foi mandado, inclusive havia um artigo que ficaria atrelado ao repasse, a continuidade do repasse, que o pró-urbano atendesse a frota 100% na rua, higienização completa, lotação 60% e que durante o repasse não seria permitido o aumento das tarifas. Nós, dia 20, lendo uma notícia do jornal A Tribuna, nós vimos que a Transerp multou já o pró-urbano em 450 autuações. Gostaria de saber se eles não cumprindo
com o contrato, porque se teve autuações, eles deixaram de cumprir entre o que estava escrito no contrato. Eles não cumpriram, deixaram de cumprir, e o repasse continua sendo feito. Essas multas estão sendo cobradas e sendo pagas. Então, é isso que a população precisa saber. Também o cumprimento por parte do Pró-Urbano em relação ao contrato também que eles usaram quando da cobrança de 17 milhões. Perfeito. Posso responder, vereador Vitor Bertinho? Muito bem colocado. Por mais que tenha sido feito esse repasse seja como se fosse um adiantamento que retornaria ao município, de certa forma, num recálculo de reequilíbrio, essa pontuação relacionada ao serviço de transporte operado depois do aporte foi fiscalizado e operado pela Transerp. A Transerp, sim, autuou e colocou algumas multas em relação ao sistema para que seja feito da forma mais adequada, em conformidade com a lei que foi aprovada do aporte de 17 milhões. Aí eu quero também valorizar o Marcelo Galli, que está fazendo um excelente trabalho na Transerp. Ele está totalmente obstinado, junto comigo, junto com outros membros do governo, que a gente consiga trazer as soluções, e ele está atento às sanções e tudo que tem que ser feito para que o Pró-Urbano siga a risco o contrato. A gente sabe que tem algumas questões ainda que estão pendentes em relação ao contrato. Isso não vai ser negligenciado, isso vai ser observado no recálculo de toda a questão do reequilíbrio, e logo mais a gente vai trazer respostas, alternativas, caminhos. E Bertinho, eu sei todo o seu trabalho, que inclusive eu admiro, e a gente está de portas abertas, o governo municipal, para te dar todos os esclarecimentos e, antes de tudo, colocar as soluções que a gente pode caminhar e resolver para que tenha um transporte com mais qualidade. Secretário, o senhor tem conhecimento para esclarecer a população quantas parcelas ainda faltam para ser repassado, e se o não cumprimento, seria justo eles continuarem recebendo esse repasse de parcelas ainda em aberto? Vamos lá. Foram 17 milhões, 5 milhões inicial, mais 6 parcelas de 2 que se encerra agora em dezembro. Isso foi importante para a questão da continuidade. A partir de agora, todas as alternativas e caminhos que vão ser dados, vai ser dado por essa empresa de consultoria que tem notório conhecimento sobre o assunto, e eles vão explanar quais são as alternativas que, a partir já de 2022, por mais que esse resultado seja concluído lá para o segundo semestre do ano que vem, a gente já tem alternativas paliativas para trazer melhorias para a população, porque o foco do prefeito é que em 2022 a gente já promova melhorias no sistema de transporte coletivo. Senhores, eu tenho 5 minutos para iniciar a próxima sessão, então eu passo a palavra ao vereador Marcos Papa. Peço que o vereador Marcos Papa utilize aproximadamente aí 2 minutos e depois 2 minutos para o secretário André para as considerações finais. Pois não, presidente, com muita tristeza e indignação, eu me dirijo à população de Ribeirão Preto para dizer que o secretário da administração não sabe o custo das linhas citadas na pergunta. O secretário da administração não sabe dizer como vai reagir se o Pró-Urbano descumprir a cláusula que manda trocar a frota de ônibus o ano que vem, os 157 carros. E o secretário não sabe explicar por que a prefeitura descumpre a cláusula contratual 28 e 29, que manda os fiscais fazendários auditar a contabilidade das empresas para saber, está investindo o que o contrato manda, não está? Há desequilíbrio? Não há? Então é com muita tristeza e até indignação que eu recebo essa ausência de respostas por parte do secretário da administração, que é o dono desse contrato. Eu repito para a minha cidade, a apresentação, essa manifestação de desejos que o secretário trouxe na apresentação, seria muito louvável no primeiro ano de governo, não no sexto. E a questão do repasse de dinheiro que as outras administrações fazem é porque o contrato daquelas cidades permite. Aqui,
A própria procuradora do município foi no processo dizer que eles não têm direito a dinheiro dos cofres públicos, porque o contrato é por conta e risco. Contrato, repito, assinado por uma organização criminosa, mas que essa administração se agarra inexplicavelmente a esse contrato. Então, lamento muito as respostas não feitas, as perguntas não respondidas e espero que a administração tome providências. Manifestação de desejo, lá em 2017, quando o prefeito assumiu, a gente poderia aceitar, não no 6º ano de governo, que começa o ano que vem. Obrigado, vereador Marcos Papa. Passo ao secretário André Moraes para suas manifestações finais. Som. De forma conclusiva, queria agradecer a todas as perguntas de todos os vereadores. Essa explicação do custo, de tal linha, são valores que podem ser respondidos com muita naturalidade. Ela abrange mais uma questão da Transerp, mas de cara, de imediato, eu não tenho a resposta, não preciso saber tudo, mas para o debate, ela não tem relevância. Com todo respeito, vereador, a sua pergunta, para mim, no debate de hoje, ela não tem relevância. E outra coisa, o parecer da doutora Nina. A gente tem uma procuradora excelente, a eminente doutora Nina. Ela fez um parecer favorável para que a gente faça. Eu até coloquei hoje na apresentação que não só há o parecer favorável da Procuradoria do Município, a Procuradoria-Geral do Estado, a gente tem um parecer totalmente favorável e condizente com o que a gente fez, e um parecer da Advocacia-Geral da União condizente e favorável com o que nós fizemos. Agora, a questão primordial é que, a partir dessa homologação, como o vereador André propôs, nós vamos caminhar para as soluções e para as melhorias. Assim eu encerro agradecendo a todos, em especial agradecer à equipe da minha secretaria, que todos vieram me prestigiar aqui. Eu sou muito honrado e muito orgulhoso de ter todos vocês como equipe, e juntos a gente vai propor melhorias para a cidade e fazer o que deve ser feito com muita responsabilidade, com muita transparência e, como diz Rui Barbosa, na lei, pela lei e dentro da lei. Obrigado. Obrigado, secretário André. Obrigado em nome do vereador que fez a convocação, vereador Marcos Papa, todos os vereadores que contribuíram aqui hoje. Obrigado aos servidores da Secretaria da Administração aqui presentes, demais servidores. Vejo meu amigo Vanildo aqui também, seja sempre bem-vindo. E gostaria de fazer um relato. Hoje é aniversário da vereadora Judete Zilli, a quem eu peço uma salva de palmas. Que Deus lhe abençoe, vereadora. Muita força, saúde e paz. Senhor presidente, então vamos saudar também os 35 anos do nosso nobre e estimado jurisconsulto e cientista político Igor Lorenzato Rodrigues. Parabéns, Igor. Parabéns também pelo seu aniversário. Bertinho Escandido está aqui? Não está, ele fez aniversário ontem, depois eu faço esse registro. Obrigado, secretário André. Declaro encerrada a presente sessão e, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão chamada regimental.